Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Olá, povo de Deus, povo da aliança, quero cumprimentar-lhes com a graça e com a paz daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que revela aqui para João: eu morri, estive morto, mas ressuscitei, estou vivo. Eu quero cumprimentar você em nome daquele que tem os anjos, os pastores das igrejas em suas mãos. Claro que nem todos, né? Mas também eu quero cumprimentar aquele que passeia no meio dos candeeiros, que passeia no meio das igrejas, Jesus o ressurreto. Eu quero agradecer aqui a você por estar conosco, parabenizá-lo, parabenizá-la
por estar aqui querendo estudar, conhecer a palavra do Senhor. Você já pegou o código? Lembra que nós falamos no último estudo sobre o código? Que o Apocalipse é uma mensagem de consolo, de esperança, de regozijo para aqueles que já têm o código. O livro de Apocalipse foi um livro escrito para a igreja, para os escolhidos, os eleitos. E é um livro que você vai compreender que tem um código. E o código é quem? É o Espírito Santo que vai te mostrar. Jesus falava por parábolas, e aqui também tem códigos, muitos símbolos. E é por isso que você pode compreender o Apocalipse. Eu quero parabenizar você que tem sido fiel aos dízimos e ofertas na IPJP. E você que assiste aqui, seja fiel aos dízimos e ofertas lá na igreja que você faz parte e que tem sido abençoado. Preste atenção. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com as primícias da tua renda, porque o Senhor vai fazer fartar e até sobrar nos teus celeiros, na tua despensa, muito. Ele haverá de multiplicar 100 por 1, 100 por 1. Amém, povo de Deus? Cadê o seu caderno, minha irmã? Cadê a caneta? Cadê a Bíblia? Vamos estudar aqui? E hoje eu quero falar sobre as 4 igrejas aqui no início do capítulo 2, para na próxima aula irmos para o capítulo 3. Isto porque tem muitos pastores, já tem muito estudo sobre as igrejas aqui. E eu quero então estudar rapidinho assim, né? Quase 1 hora aqui com vocês, porque hoje nós vamos ser um pouco mais longo, sobre cada igreja. Olha para vocês verem aqui, porque esta palavra aqui é uma palavra para a igreja do Senhor. Capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo que inspirou João para escrever isso aqui, e os 65 livros, além de Apocalipse, possa falar e me usar como instrumento em suas mãos. Pai, me use agora, Espírito Santo de Deus que inspirou o teu servo há mais de 2000 anos para escrever o que está aqui. Fala a cada coração. Ó Senhor, o Senhor que revelou a João, use agora a tua palavra, que é como espada de 2 gumes, que divide a alma, o espírito, as medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração, conforme diz Hebreus 4:12. Me use, Pai. Amém. Falei com vocês que quem escreveu aqui o Apocalipse foi quem? João. É interessante que esta igreja aqui de Éfeso, muitos líderes passaram por ela. O apóstolo Paulo, Apolo,
Priscila, Áquila, o evangelista Timóteo, João, Pedro. Esta igreja foi uma igreja privilegiada, porque passaram por ela aqui muitos pastores. O impacto do evangelho foi tão grande aqui nessa cidade, que aqui em Éfeso havia lá uma divindade chamada Diana dos Efésios. Eles adoravam aquela divindade chamada mulher Diana dos Efésios. Elas diziam: exaltada seja Diana dos Efésios, glória seja dada a Diana dos Efésios. O evangelho chegou aqui, impactou tanto esta cidade, tanto, que lá em Éfeso, aqui olha, vendiam estátuas, pequenas relíquias ou pequenas imagens daquela estátua, e era um comércio em Éfeso, e o comércio caiu aqui, porque muitos converteram ao evangelho do Senhor Jesus. Interessante. Agora veja que aqui Deus usa João para entregar a mensagem à cidade, à igreja de Éfeso e às demais igrejas. E tem duas coisas interessantes aqui. Havia aqui um problema interno e um problema externo. Um problema externo, por quê? É interessante vermos na história isso, porque Roma deixava os judeus e fazia até de conta, fazia de conta que estava até agradando a religião judaica. E Roma então deixava os judeus lá servirem ao seu Deus. Deixava. Então os judeus contavam com essa política, sabe? Os judeus então tinham essa ligação com os romanos. Mas só que os judeus, com raiva dos cristãos, porque os cristãos declaravam que Jesus era o Kyrios. Para Domiciano, para César, desde os dias de Cristo, no ano 33, até no ano aqui 95, 96, os judeus, tanto faz, tanto fez para Roma. Não fazia muita diferença, os judeus não causavam problema para Roma. Mas os cristãos causavam. Por quê? Porque César se intitulava como Deus. E os crentes chegavam dizendo, os cristãos, não, quem é o Senhor, quem é Deus, quem é o Senhor melhor, é Cristo e não César, e não Domiciano. Só Cristo é digno de reverência, de adoração, e Ele que é o Senhor. O que aconteceu? Os judeus delatavam os crentes. Por isso que nós vamos ver aqui uma palavra chamada sinagoga, porque quando os judeus vieram lá da Babilônia, eles fizeram um local de reunião que ficou sendo chamada como sinagoga. O sinagogue, que era um lugar onde eles reuniam para ler a Torá e para também compartilhar com os judeus que ajuntavam ali algumas realidades sobre a comunidade judaica. E isso dentro de Éfeso e em outros lugares aqui nas outras cidades, principalmente na cidade de Pérgamo, ou eu vou ver aqui, ou na cidade de Tiatira, uma das duas, nós vamos chegar lá, quando havia lá um trono de Satanás que era chamado sinagoga. Os judeus reuniam para delatar os crentes. E aí o Senhor diz aqui que aqueles judeus que reuniam naquela sinagoga, ali não era a sinagoga de Deus, era a sinagoga do diabo, de Satanás. É um cuidado que nós devemos ter quando nós reunirmos tratando de coisas espirituais e esquecermos que quem é o cabeça da igreja é Jesus, e o cuidado que nós temos de ter quando reunimos presbitério, reunimos num lugar, primeiro, para não difamar os irmãos, para não ficar falando mal dos irmãos, porque poderemos ser instrumentos nas mãos de Satanás, do diabo. E é uma reunião, um concílio que se reúne,
ao invés de ser para a glória de Cristo, cabeça de Cristo, se torna uma reunião onde o diabo, Satanás, que foi glorificado. E aqui eles reuniam os judeus, que diziam que a religião verdadeira então era o judaísmo, e não entenderam a mensagem de que acabou, cumpriu, o profeta, o Cristo, o Salvador veio, e acabaram sendo instrumentos nas mãos de Satanás. Então, a igreja tinha dois problemas. Um problema externo, que eram os judeus, e a própria Roma, que perseguia os crentes. A igreja tinha esse problema, as igrejas. E era também os problemas internos, que eu vou agora expor para vocês. Olha o que diz aqui. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele faz uma representação. Uma carta, você sabe, a carta tem de ter lá, o destinatário, o remetente, e tem também ter uma apresentação primeiro. E ele faz a apresentação aqui, olha, sou eu que estou escrevendo, eu estou enviando. Aquele que tem as estrelas, os anjos, os pastores nas mãos, e que passeia no meio dos candeeiros, que anda no meio dos candeeiros. Cristo, ele sabe o que está acontecendo em cada igreja aqui em Montes Claros, no mundo todo. Lembra sempre do número 7, que as 7 igrejas, 777, que é o número da perfeição, da totalidade. Não é que Cristo está lá na igreja, ali sentado, assistindo o culto. Podemos até usar essa metáfora, mas o que quer dizer, e o que o texto está falando, é que ele sabe, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Vamos seguir em frente. Aqui ele faz um elogio, ou melhor, ele declara no versículo 2, conheço as tuas obras. Lembra que eu já falei disso? Jesus, depois de apresentar, ele fala, eu conheço as tuas obras. E ele conhece. Ele me conhece. Ele te conhece aí. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe onde você tem andado. Ele sabe também, não apenas das obras que eu tenho feito, mas também ele sabe aqui, o que passa aqui e aqui no coração. E ele elogia agora. Depois de falar, eu conheço, eu sei. Não adianta pensar que eu não estou sabendo, eu sei. E aqui ele fala, tanto o teu labor como a tua perseverança. Vocês são perseverantes. A igreja de Éfeso, irmãos e irmãs, foi uma igreja que era fiel, firme na doutrina. E por isso que ele exorta aqui, ou melhor, ele fala que a igreja de Éfeso, ela não ensinava coisas erradas. Ela era fiel à doutrina. Ela é fiel ao Senhor. E ele elogia. E que não pode suportar homens maus. Por isso que a gente tem que entender o que significa homens maus aqui. Porque eu posso pegar essa parte aqui, essa frase, não pode suportar homens maus. Está vendo, gente? Nós não podemos suportar dentro da igreja o ímpio, o marido que bate na mulher. É claro que nós não podemos suportar mesmo, não. Mas o texto aqui não está falando desse tipo de problema. O texto aqui fala homens maus, os falsos apóstolos que tinham surgido na época e que estavam desviando os crentes aqui. E os irmãos aqui foram resistentes, foram duros com esses falsos apóstolos. Sabia que nós temos no Brasil hoje mais de 13 mil apóstolos? Mais de 13 mil. Aqui já tinha dezenas de apóstolos, líderes, como hoje tem aqui na internet, no YouTube, um tanto de pastor aí, desviando o povo de Deus. Esse dia eu ouvi um dizendo que 7 anos do casamento não é pecado e é bom que o jovem mantenha relações sexuais para conhecer o corpo, e aí foi. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Desde a época estavam aí crentes sendo desviados aqui, olha. Aí ele continua dizendo, aqui, e que não pode suportar homens maus, que eram os falsos apóstolos, os líderes, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste o quê? Mentirosos.
a quantidade de apóstolos do Brasil, né? Que se intitulam apóstolos. Vamos seguir em frente, porque eu não quero ficar numa carta só, ou numa igreja só. Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Então aqui Jesus está elogiando a igreja, falando: olha, vocês são perseverantes, vocês peitaram esses apóstolos falsos, vocês perseveram na doutrina. Aí ele fala agora o versículo 4. A igreja de Éfeso não esmurecia. Então, esta carta aqui para esta igreja serviu para aquela época e para hoje, em todo lugar. E é bom lembrarmos que as cartas às igrejas da Ásia Menor não está se tratando de eras. Cada era é uma fase da igreja. Éfeso é um tempo, e estamos agora vivendo o último tempo, que é a igreja de Laodiceia. Não, nós não entendemos assim, nós reformados. Podemos ver problemas hoje em igrejas locais, que precisamos de ensinar e ver se aquela igreja não está acontecendo isso. Mas não significa que é uma palavra para igreja nas eras. Olha o que diz agora aqui o versículo 4, que agora o Senhor Jesus, que se apresenta aqui como aquele que tem as estrelas e passeia no meio dos candeeiros, anda no meio das igrejas, porque ele sabe, ele conhece, ele é onipresente, onisciente, onipotente. 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso aqui? Eles não amavam mais a Deus? Amavam. Mas eles perderam o entusiasmo. E quem sabe está acontecendo contigo, aconteceu comigo, e Deus tem me renovado. O entusiasmo, aquela paixão, o querer ir para a igreja, o querer estudar a Bíblia, priorizar as coisas do Senhor, o entusiasmo. E isto podemos até ver na questão do casamento. Você pode amar a tua esposa, amar o teu marido, mas o casamento entrou numa rotina, não há mais paixão, não há mais elogios, pelo contrário, há muitas críticas, há muitas agressões na tua casa aí. Permita-me usar aqui. É isso que acontece na perspectiva também da caminhada com a igreja, com o noivo. Onde nós acabamos sendo tão religiosos que esquecemos de ter esta parte da paixão, do entusiasmo, da alegria. É o que eu tenho falado, a Santa Ceia. Alguns irmãos viajam, vão na casa de um amigo, no sítio do amigo, no dia da Santa Ceia, e esquece de entender que a Santa Ceia é um momento muito especial, é um sacramento, é um momento de estarmos juntos. Será que isso aconteceu contigo? Perdeu a paixão, o entusiasmo? E no casamento, hein? Mas vamos seguir em frente. Olha o que diz aqui. 5. Lembra-te de onde caíste e volta-te à prática das primeiras obras. Volta a apaixonar pelo Senhor. Não seja um religioso. Por isso que nós devemos ter paixão pelo Senhor. Não é ser aquele povo igual a alguns. Conhece doutrina. Eu sei sobre predestinação, sobre justificação, sobre adoção. Eu sei sobre estudar. E sei tudo sobre a pessoa teantrópica de Cristo. Eu sei tudo de doutrina. A doutrina das coisas finais. A doutrina a soteriologia, sobre a salvação. Sei tudo. Mas não adianta só saber e conhecer. É preciso ter entusiasmo. É preciso ter o fogo no coração. Aqui ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então volta, lembra-te de onde caíste, pois
e volta-te à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Eu vou mover, eu vou acabar com esta igreja. Eu vou fechar. E o que aconteceu nós vamos ver depois. Que as igrejas acabaram. Entende? Olha o que diz aqui. Caso não te arrependas. 6. Tens contudo a teu favor que odeias... era para ter colocado no início, né? Um elogio também que o Senhor falou. Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Alguns acreditam, há duas posições, que existiu em Atos lá, entre os 7 diáconos eleitos, um homem chamado Nicolau. E este Nicolau certamente poderia ter desviado, e aí surgiu através dele uma seita. Mas os nicolaítas, o mais certo é dizer que eram aqueles líderes, apóstolos também, que levavam os crentes a uma vida de prostituição. Existia aqui nesta época as casas de prostituição, cultos onde havia mulheres que se entregavam, homens e mulheres, culto ao corpo, ao prazer, ao sexo. E muitos nicolaítas falavam com os crentes que não tinha problema prostituir, não tinha problemas se entregar à prostituição, porque afinal de contas a carne é fraca e é preciso então participar. E eles participavam daqueles cultos de prostituição, aqueles cultos chamados rituais de prostituição. Eu tenho, porém, para elogiar vocês, que vocês não aceitam isso. Vocês condenam a imoralidade. Vocês condenam e andam em santidade. Está entendendo? A gente tem que ter cuidado, porque era uma igreja que tinha uma boa doutrina, era uma igreja que resistia aos nicolaítas que desviavam o povo e levando-os para a prostituição. Era uma igreja que tinha características, vamos dizer, nobres, mas eles não tinham paixão. É o cuidado que nós temos de ter, porque de repente você fala assim: não, eu pago tudo certinho, eu sou uma pessoa que eu vou na igreja, eu entrego o meu dízimo. Não tem ninguém em pé, meu irmão. Sempre vai haver aqui em mim ou em você alguma coisa. Sempre alguma igreja tem alguma debilidade. Mas o que Deus quer é que nós entendamos a nossa fragilidade e curvemos diante dele. Olha o que ele fala aqui: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito, e aqui Espírito com a letra maiúscula, sempre na Bíblia Espírito está falando não do espírito maligno, nem do espírito humano, mas do Espírito de Deus. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui ele está fazendo então o que? Ele está fazendo, o Senhor Jesus aqui, quando João entrega esta carta à igreja, ele está falando que haverá uma recompensa. Há uma recompensa. Não é em vão a nossa fidelidade. E a recompensa que vai ser nos dada, primeiramente é por causa da graça dele. Mas aqueles que já receberam a graça irão andar em santidade, porque foram chamados para andar em santidade. Mas de vez em quando somos atrapalhados na caminhada, e é bom que preguemos, que ensinemos, para que possamos despertar nossa memória e possamos voltar para a trilha da santidade. Vamos seguir em frente? Carta à igreja em Esmirna, segunda igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, a apresentação dele agora: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou o quê? A viver. Quem é este? Jesus. Passei no meio dos candeeiros, tem o pastor Eugênio, pastor João Paulo, pastor Marcos André, pastor João, pastor Sidney, pastor Carlos, cada um em suas mãos. E também ele morreu, mas ressuscitou. Estas coisas diz o primeiro e o último, o alfa e o ômega. 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia
dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Porque os judeus que vieram lá, que tinha a fé de Abraão, nem todos eram judeus de verdade. É igual hoje, nem todos são crentes de verdade. Estão dentro da igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, a igreja nestoriana, a igreja... várias igrejas, congregacional, mas não são. Estão, mas não são. E tem muitos que não estão e são. Interessante, né? Muitos que fazem parte da igreja invisível e não estão dentro da igreja visível. E no tempo certo virão. Mas aqui fala o seguinte, que conhece a tua tribulação. Esta igreja aqui foi fiel. E ela aqui, olha, era uma igreja pobre. Passava dificuldade na perspectiva material. Mas o Senhor Jesus fala, tu és rica. Engraçado, né, irmãos? Ela era rica da graça. Esta igreja conheceu os irmãos aqui um tesouro que era Cristo Jesus. 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esta palavra aqui, 10 dias, na Bíblia, o número 10 está se tratando exatamente da questão do diabo, do Satanás, da impiedade. É interessante, no Apocalipse, o número 10. Por isso, alguns entendem, os escritores que eu tenho pesquisado, que o número 10 está falando exatamente aqui, que durante um tempo, por o 10 ser um número que define a ação satânica, não está falando de um número normal, 1, 2, 3, 4, uma semana e 2 dias, mas está falando da ação de Satanás por um tempo, perseguindo eles, e eles seriam provados. Aqui é uma igreja que está sendo martirizada. Olha o que diz: e tereis tribulação de 10 dias. O diabo vai tomar e perseguir vocês. Com a permissão de quem? Com a permissão daquele que morreu e ressuscitou. Daquele que é o alfa e o ômega. Daquele que passeia no meio dos candeeiros da igreja. E que tem cada pastor em suas mãos, cada anjo em suas mãos, cada estrela em suas mãos. Ele coloca aqui agora dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Era costume na época os generais que conquistavam chegarem e receber na cabeça uma coroa de honra, de glória pela conquista. E também tinham lá, naquele contexto todo, as premiações, principalmente porque desde a antiga Grécia, que tinha aquelas Olimpíadas, onde muitos eram coroados, recebiam as coroas da vitória. Aqui é uma palavra para dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que eram mesmo salvos ficavam fiéis. É bom lembrar que não existe obras para ser salvo, porque a corrente arminiana defende a salvação quase pelas obras, ou pelas obras. Se você ficar fiel, você vai ganhar salvação. A salvação já foi ganhada. E esta palavra aqui é para motivar aqueles crentes: continuem perseverantes, porque há uma coroa que vocês vão receber pela perseverança. Mas quem ia dar-lhes o impulso para serem perseverantes era que o Espírito, é a palavra que ia motivá-los a ficarem perseverantes. A este lado humano nosso, precisamos de uma palavra de exortação. Minha irmã, seja fiel, continue firme. Minha irmã, não desvie. Por isso que é preciso o pastoreio, por isso que é preciso a palavra profética. O meu povo perece porque não há palavra. Quando não há profecia, quando não há palavra, e profecia lá quando diz, quando não há profecia o meu povo erra, o povo acaba desviando. A ideia de profecia não é esta revelação aí de alguns que têm falado, é a profecia da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse.
Entendeu? Olha o que diz agora aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha o que o Espírito estava dizendo, o Senhor estava dizendo. Vocês poderão até serem decapitados, vocês poderão até morrer, mas fiquem tranquilos. A segunda morte, que é o inferno, a perdição eterna, vocês não sofrerão isso. Porque o crente não entrará no juízo para ser condenado numa condenação eterna. Iremos estar no juízo final, mas nós não seremos julgados. Por quê? Porque nós fomos justificados diante do Todo-Poderoso pelo Cristo que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Entendeu, meu irmão? Olha, veja agora, irmã e irmão, o versículo 12, agora a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra que nós falamos? Quando fala que da boca saía a espada de 2 gumes, é a palavra. Ele se apresenta aqui como este que tem espada. Conheça as tuas obras, em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, era um servo do Senhor, Antipas. E aqui fala minha testemunha, que foi o quê? Martirizado. A ideia de testemunha é martírio. Meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui em Pérgamo tinha lá uma sinagoga, um trono de Satanás. Estão entendendo? Os judeus reuniam, como eu lhes disse, que diz que serviam ao Deus, que eram monoteístas, que não aceitavam as divindades nem da Grécia, e nem do contexto greco-romano dos romanos. Mas eles delatavam os crentes e reuniam lá em nome do temor a Deus, da religião judaica, para entregar os crentes. Assim também nós vamos viver isso, irmãos. Crentes hoje que delatam uns aos outros, que não defende. Aquele irmão tem talvez até uma visão diferente de mim, mas eu devo respeitá-lo. Olha o que diz aqui. O trono de Satanás. Vocês não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. E Antipas também, alguns acreditam que ele era um evangelista que pregava contra César, contra Domiciano, contra a ideia de que ele era Deus, era Senhor. E ele pregava dizendo: não, Senhor é Cristo. E existia lá um ritual onde eles pegavam um touro de bronze e colocavam fogo. E foi isso que aconteceu com Antipas, segundo a história. Colocaram Antipas vivo dentro de um touro de bronze, colocaram fogo, aquele touro ficava vermelho, o metal dele, o bronze, e ali Antipas morreu assado, gritando, e aí saía da boca do touro o barulho dos gritos, como se fosse um touro berrando. E isto aconteceu aqui. A fiel testemunha que foi sacrificado, que foi aqui martirizado, morreu e foi fiel como a testemunha verdadeira de Cristo, que foi morto, martirizado. 14. Olha, depois de elogiar e falar tudo ao que o Senhor diz: todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Lembra de Balaão, que foi pago para poder desviar o povo de Deus? Interessante que ele pega aqui para dizer que esta igreja aqui estava suportando
irmãos que estavam desviando os demais. Então esta parte aqui, tenho porém, todavia contra ti, algumas coisas, pois que tens aí, o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. O que Balaão deu ideia para Balaque? A ideia foi que Balaque arrumasse mulheres bonitas, atraentes, e aí chegava para os filhos de Israel, essas mulheres, e os conduziam ao quê? À prostituição, a uma vida libertina de prostituição. E aí qual é a ideia? Deus acabaria matando os próprios israelitas. Então, quando aqui na igreja de Pérgamo o Espírito Santo fala que traz a baila aqui esta prática de Balaão, que ensinava, que instruía, que ensinava Balaque a armar as ciladas para o povo do Senhor, lá em Números, lá no Velho Testamento. E é isso que estava acontecendo aqui dentro da igreja de Pérgamo. Este ensino, onde muitos estavam sendo levados, ensinando a doutrina, as práticas de Balaque, juntamente com Balaão, levando o povo do Senhor aqui, os crentes aqui da igreja de Pérgamo, a viver uma vida na idolatria, a praticarem a libertinagem, a praticarem a prostituição. 15. Outras sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Outros sim, também tu tens aí dentro os que apoiam os apóstolos, os nicolaítas. Lembram que Éfeso não aceitava, eles condenavam. E nesta igreja aqui tinha lá irmãos que iam para os encontros cultuais, onde havia prostituição, onde havia sexo grupal e tudo, aqui dentro da igreja, minha gente. Por isso, quando você estuda e fala assim, nossa, a nossa igreja está doente. Eu me lembro do miserável que tinha nossa igreja antigamente, saiu tem muito tempo. Sempre passou nossa igreja, sempre passa nossa igreja assim, ou em qualquer igreja, tipo de gente. Pastor Eugênio, a nossa igreja está doente. O último agora saiu, a nossa igreja está doente, pastor. Qual igreja que não está? Sempre vai haver em qualquer igreja pecados. Porque onde está o ser humano não há pecado. Agora, o que nós não podemos aceitar, irmãos, é aceitar o líder não ter uma palavra profética, direcional, para que se arrependam. Aí tem aquela pessoa assim, não, eu quero uma igreja que dá certo comigo. Ah, perfeita. Vai, santa. Oi, santa, tudo bem? Oi, seu santo, tudo bem? Não tem ninguém perfeito, gente. Aí eu sempre falo, quando uma mulher falou com o Dr. Billy Graham, eu vou, Dr. Billy Graham, de igreja em igreja, igreja em igreja, e não encontro uma igreja que dá certo comigo. Aí o Dr. Billy Graham falou assim, pois é, se você encontrar alguma certa contigo, viu? Perfeita igual tu queres, não entre. O defeito está com ela. Por isso que nós precisamos ser igreja bíblica, que estuda aqui a Bíblia. Olha o que diz agora aí. Quem fala mais agora? Aqui diz, portanto, muitos sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor eu darei do maná escondido. Gente, tudo isso é simbologia. Isso aí, eles compreendiam o maná no deserto, a árvore da vida lá no jardim. O que o Senhor está colocando? A recompensa. Você acha que não vai haver recompensa para eu e para você? Pela tua fidelidade aqui e lá? Claro. Não é salvação pelas obras. Não é. Mas há recompensa. O que diz em Hebreus capítulo 6? Depois você leia, versículo 10. Deus não está esquecido, meu irmão, pelo vosso trabalho, pela vossa destreza, pela vossa dedicação na igreja, como tesoureiro,
como uma tesoureira, como alguém que toca na igreja, que serve na igreja, como diácono, meu irmão, como presbítero. Você que está aí assistindo, que é presbítero, que é diácono, dedique-se ao diaconato e se esmere. E você vai ser abençoado já desde agora aqui. Em cada carta aqui, o Senhor faz a apresentação, faz o elogio, depois faz aqui uma crítica, uma observação e até uma exortação, vendo os defeitos, mas também o Senhor mostra o quê? Aproveita, mas arrependimento. Aqui ainda, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná escondido, vê que é cheio de símbolos. O maná é uma linguagem utilizada quando o povo de Deus foi sustentado no deserto. E o maná que nós teremos na perspectiva celestial é que nós teremos o suprimento eterno. Eles teriam o suprimento eterno. Mas quando se fala aqui de pedrinha branca, é interessante que na antiguidade, quando uma pessoa entrava em juízo para ser julgada, o juiz utilizava duas pedrinhas, uma pedrinha branca e uma pedrinha escura. E quando o juiz colocava na mão daquela pessoa que estava sendo julgada a pedrinha escura, significava que ela fora condenada. Ela foi condenada. Mas quando colocava a pedrinha branca, representava a liberdade. E essa ideia de pedrinha branca, na antiguidade, em Roma, era utilizado na época em outros aspectos também. Eu estou trazendo só este. Mas o que significa? Teremos um novo nome? Alguns acreditam que aqui está falando do selo, da eleição, está falando da justificação. E isso é só você que sabe, dentro da confirmação do Espírito Santo que habita em ti. E quando o Senhor disse a esta igreja aqui que daria esta pedrinha escrito um novo nome, é exatamente para mostrar a liberdade que ele venceu, que agora podia usufruir da liberdade eterna, da honra, mas o nome justificado, justo. E isso, com o estudo de justificação, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Carta à igreja de Tiatira, a última do dia de hoje, para nós irmos para o capítulo 3 e falar da de Sardes. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Olha a apresentação aqui. Você lembra que ele apareceu lá no início para João e ele está reafirmando aqui. Por isso que a Bíblia é interessante, que ela é em quadros. Lembra das sessões? As 7 sessões. João vai montando o quebra-cabeça e aí é uma maneira de escrever essa literatura aqui. E agora o Senhor reapresenta aqui a esses irmãos dizendo: olha, quem está falando aqui é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Lembra que eu falei com vocês da ressonância magnética? Né? Lembra do filme do Super-Homem, que ele consegue com aquele laser, ele vê lá. Aqui o Senhor vê lá na interioridade. Tem os pés semelhantes ao bronze polido, firme. Aqui ele coloca: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja dedicada à igreja de Tiatira. Era uma igreja que fazia acontecer. Mas aqui tem uma exortação. O defeito, como eu e você temos, não tem ninguém perfeito. Eu vejo aqui, meus irmãos, no Apocalipse, só graça.
Só graça. E olha o que fala aqui o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aqui existia uma mulher dentro da igreja aqui de Tiatira, desta igreja. Esta mulher era profetisa. Nós não sabemos se esta mulher, o nome dela era Jezabel mesmo. A maior parte dos comentários é que aqui o Senhor traz lá do passado aquela rainha Jezabel, lembra? Uma rainha Jezabel que casou com Acabe, aquele rei mole, aquele rei que acabou casando com Jezabel. E esta mulher Jezabel, lá no passado, ela também cometeu um desvio, porque ela adorava outras divindades, e acabou levando o povo de Israel, o povo de Deus, ao pecado. Ela tinha lá os seus profetas de Baal, tinha lá os sacerdotes de Baal, e naquela época Jezabel tinha lá as suas divindades, os templos de adoração e prostituição, porque era uma prática na época do povo de Deus que estava desviando, praticando a prostituição, praticando também a idolatria e servindo a outros deuses. Alguns acham que, na verdade, João aqui pega a personagem, aquela mulher, e traz aqui, e esta mulher profetiza que era como Jezabel. Ela estava aqui ensinando também os jovens, os servos de Deus, a irem para os encontros libertinos, da libertinagem, de prostituição. Gente, na época em Genebra, Calvino teve de confrontar um grupo de libertinos que argumentavam que não tinha problema troca de casais, swing. A gente fica pensando que é nos dias de hoje. De vez em quando nós ouvimos alguns pastores, alguns pregadores dizendo que os jovens estão promiscuídos e começam a dizer afinal do mundo. Gente, desde a época de Jezabel no passado, desde a época lá, como eu lhes disse antes, aqui em Pérgamo, desde a época lá de Balaão, de Balaque, lá no Velho Testamento, desde aqui, olha, desde depois também em Calvino, lá em Genebra, a prática da prostituição, da libertinagem, encontros para poder praticar a prostituição existia. Aí alguém fica falando assim: poxa, o mundo hoje entrou dentro da igreja, os nossos jovens estão promiscuídos, estão prostituindo. Mas essa questão não é jovem só, velhos também. A quantidade de barbados aí, cabelos brancos, barbas brancas, dentro da igreja, cantando irmãzinhas. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma irmã, numa cidade aqui perto, o seu marido faleceu, ela é uma menina muito bonita, e na igreja, velhos, casados, cantando ela, tentando tocar nela, telefonando para ela, marcar encontros para ir para motéis. Sempre existiu, meu irmão. O pecado, o problema não é o jovem. A questão é a pecaminosidade, é o coração do homem corrompido pelo pecado. Agora eu quero dizer o seguinte, sempre gosto de falar isso, quando alguém fala assim: precisamos de voltar à igreja primitiva. Qual? Tiatira? Qual delas? A igreja de Éfeso? A igreja de Sardes? A Laodiceia? A igreja de Corinto? Qual? O homem sempre foi pecador, e é isso que devemos ter, maturidade, irmãos. Sempre quero dizer para você, não existe igreja perfeita. E tem gente que de vez em quando sai da igreja, porque a igreja, nossa,
o pastor não tomou providência quanto ao pecado, tem muita gente pecando, aquela irmã engravidou, aquele irmão aprontou. Eu creio que o pastor tem que tomar providência mesmo, a liderança. E é uma exortação aqui, porque existia aqui a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, que suportava aqui os nicolaítas, que suportava uma profetisa aqui, safada, libertina, que estava levando os jovens à prostituição, à promiscuidade. Mas mesmo assim, nós vemos aqui que Deus não está mandando o Espírito Santo de Deus, mandando abandonar a igreja os crentes. Escreve ao anjo dizendo, olha, disciplina, corrige, prega. Mas tem gente que é piedoso demais, quer ser mais santo do que o Espírito Santo, preferem sair da igreja, e vocês sabem disso, que tiveram pessoas que saíram da igreja, porque muitos deles eram santos demais, e não sabem orar, e não oraram, e não clamaram a Deus. É isso que acontece, mas falta de quê? Falta de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, porque nós vemos os pecados aqui dentro dessa igreja, mas o tempo todo Deus exorta para que arrependam, porque não há igreja perfeita. Havia também aqui pessoas que induziam a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Uma coisa é quando Paulo fala lá em Coríntios, que se você comer algo sacrificado ao ídolo, e se aquilo na sua consciência você orou, glórias a Deus, beleza. Mas se isso está ferindo a consciência do irmão, não coma. Porque o ídolo não tem poder nenhum. Satanás não tem poder sobre a vida daquele que come. Está entendendo? No Coríntios, Paulo fala, se alguém comer alguma coisa sacrificada a ídolo, não tem problema se isso é sua consciência, se você tem fé, se você tem maturidade para fazer. Ore, repreende, ainda que seja sacrificado ao capeta. Mas se algum irmão escandalizar, você não vai comer por causa do escândalo. Aqui é diferente. Aqui havia aqueles, não, você tem de comer mesmo, como todo mundo aqui, e sacrificada a comida a ídolos, a demônios. Havia aqui esse problema nesta igreja. Agora o que ele fala aqui. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não se arrependeu. Todavia, não quer se arrepender-se da prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O versículo 24 diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Isso aqui é interessante, porque na época lá, eles falavam o seguinte, não tem como você saber das coisas profundas de Satanás. A ideia é, você tem de participar, você tem então de conhecer a prostituição, você tem de aprofundar e conhecer as coisas profundas de Satanás. A ideia é exatamente, você tinha de viver e experimentar. E não é isso que tem acontecido nos dias de hoje? Também? Onde alguns, até pastores líderes, chegam ao ponto de dizer que para você casar, e falam que o sexo antes do casamento não é pecado o sexo antes do casamento, e que você precisa de experimentar algumas aventuras. Não é isso que acontece? As baladas, as aventuras aí, uma vida promíscua. O que tem de... Hoje eu vi o caso de uma mulher que falou assim, não, meu filho precisa de experiência. Olha o que eu ouvi de uma mulher crente. Meu filho precisa de ter envolvimento com mulheres e mulheres para conhecer mesmo a questão da sexualidade. Ele não pode casar agora não. Eu quero que o meu filho, primeiramente, experimente o sexo. Não é assim? Não é assim que é ensinado aí? Não somente de fora, mas dentro de algumas igrejas, meu filho tem de conhecer, ele tem de ter relações, minha filha tem de experimentar. Estava aqui dentro da igreja acontecendo isso. As profundezas, aqui quando diz o versículo, né? As coisas profundas de Satanás. Você tem de aprofundar e conhecer, experimentar.
E aqui ele diz: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É aquela ideia que quando Jesus julgar o mundo com justiça e equidade, é que os servos e servas do Senhor estarão presentes, julgando com o Senhor. Mas é outro momento nós iremos falar, e aqui diz: e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã aqui está falando de fulgor, de glória, de honra. A ideia aqui é que, na verdade, aqueles fiéis iriam receber a honra, o brilho, a glória, como recompensa de quem foram fiéis. Por isso estavam sendo honrados e havia a manifestação do brilho da glória de Deus sobre eles. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, não existe igreja perfeita. Estamos caminhando para Canaã celestial. Sabe qual é o maior problema? É de muitos imaturos, santões. Em toda igreja tem santões, os pietistas, que muitas vezes vê defeito na igreja, mas não senta ou não ajoelha para orarem, para que Deus desperte a igreja. Tem muitos que preferem sair, ficar de igreja em igreja e acabam sendo meninos levados por ventos de doutrina. Parabéns para você que está conosco na IPJP esse tempo todo. Parabéns para você que está naquela igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, congregacional, luterana, nestoriana, respeitando e honrando a sua liderança. Qualquer líder, qualquer crente que fica atrás de igreja perfeita tem algum problema com ele. Primeiro, pode ser que não nasceu de novo, mas segundo, pode ser uma pessoa imatura e uma pessoa que não tem uma firmeza nas Escrituras Sagradas, porque a Escritura nos ensina isso. Um beijo no coração.